Aí o Daniel vai te falar quando você puder começar a falar, que vai começar a gravar. Tá gravando aí. Então hoje o Bruno e o Thiago vão falar sobre operadores autotune, operadores extremamente autotune. E é isso, manda bala. Hoje eu e o Pedro, a gente vai falar sobre os operadores autoadjuntos. Aí tem uma pequena motivação aqui quando a gente pegou no capítulo 1 dos axiomas. Tinha o axioma 2, que ele definia que o observável de um sistema quântico são os operadores lineares autoadjuntos, que do domínio de A para o espaço H. E isso era... Como é que é? E isso a gente precisa precisa da definição de que o espaço, que os operadores seja bem definido, né, para que a operação em A seja bem definida em H também. Aí eu vou dar a primeira parte vou falar sobre os operadores adjuntos simétricos. Então, primeira definição que a gente tem é que uma transformação linear ou operação, ela é densa ela é densamente definida se dA vai ser densa em H. Então, a gente vai ter um epsilon que todo A menos para todo alfa em dA e psi em H, a norma vai ser menor que esse epsilon. Também tem a equivalência de falar que o fecho do domínio de A, de dA, ele é igual a H. Aí, outra definição também é que se A é uma transformação densa, então o adjunto de A ele é dado pela relação, onde o domínio do adjunto você vai ter tanto o psi pertencente a H quanto eta em H, e que então para todo alfa em dA, a gente mantém a relação do produto interno. Isso é o equivalente a dizer também que o adjunto em psi equivale a eta. Aí a primeira proposição é que o adjunto do operador o adjunto do operador alfa, que é alfa estrela, de alfa estrela em H, ele tem que ser bem definido. Como a gente já tem que o espaço é denso, então a gente vai ter que uma sequência ela vai convergir para um valor em H, então a gente consegue dizer que para todo alfa a gente vai ter que o produto aqui aí a gente vai ter que o produto psi vezes a aplicação a alfa vai ser igual, no caso pode ser igual a n alfa, e também que psi vezes a alfa é igual o neta til alfa. Como alfa pertence a dA, a gente então consegue chegar à conclusão que essa parte aqui só é verdade para n igual a n til. Aí a outra proposição é que se alfa é denso definido, então alfa mais z no complexo vezes a identidade de dA é igual a alfa conjugado de z ideal. Isso aqui a prova a prova cega distributiva, né? Que aqui vai ser alfa estrela mais z e d estrela. Aí, como o adjunto da identidade ela mesma, ele se mantém, e o adjunto do complexo é o conjugado, que dá essa solução. E aí, após isso, a gente tem a definição básica do conjunto, né, que é o conjunto kernel e o conjunto imagem. O kernel de uma transformação todo conjunto de alfa, onde a transformação vai para o nulo, né? O espaço, o vetor nulo, no caso,
espaço nulo. E a imagem é a transformação que vai para todo o conjunto. Nas notas do Schuller tem uma observação, lá ele usa muito range, só que ele faz um disclaimer que qualquer uma das 3 notações são válidas, que é tanto a imagem, quanto o range, quanto usar A de DA. Isso é só observação. Então, aí a proposição em cima disso. O operador DA ele vai ser injetivo se o kernel de A é igual ao espaço ao nulo apenas, a espaço nulo é o vetor nulo, e ele é sobrejetivo se e só se a imagem de A vai ser igual ao espaço H. O primeiro é fácil, o primeiro, a demonstração, você pega alfa e beta em DA e aplica o alfa DA e o alfa beta. Aí, a partir do adjunto, vai ter que alfa estrela mi vai ser igual a eta, que vai ser eta alfa menos eta beta, que aí, juntando de novo, vai ser n alfa menos beta é igual a zero, que só é verdade para alfa igual a beta, que aí prova a injetividade. Deixa eu ver. A sobrejetividade parte do que para 2, parte que, como é que é? Que para todo alfa pertencente a DA, eu vou ter um análogo, no caso que vai para H, e esse análogo ele tem que ser ele tem que ser único. Eu esqueci a anotação. Alfa eu esqueci qual que é a anotação agora. Aí, a partir disso, a gente consegue fazer a definição de inversão. Um operador A ele é invertível se ele existe um B, onde o AB é a identidade de H, onde eu aplico aplico B e depois A, e o BA vai ser a identidade de DA. Aí, com isso, a gente chega à proposição que o operador só possui inverso se o kernel de A é igual a zero, a nulo, ou vetor nulo, e a imagem é igual ao espaço H. Para o kernel, deixa eu ver. Para a transformação para a prova disso, a gente ter que quando a gente aplica, a gente tem esse isso aqui. Peraí. Peraí. Acho que eu posso fazer assim. AB é igual a zero. Isso aqui só é verdade, no caso, que é na caso de ser injetivo, né? Que é no caso de isso só se mantém pela injetividade. E a imagem, a gente pega pela definição que o fecho do domínio de alfa ele é igual a H. Então, com isso, você vai ter um vetor em alfa pertencente a DA, ele vai pertencer ao fecho, e então ele vai estar na imagem do fecho, então ele vai ser igual a H. Aí a proposição para sendo denso definido, então o kernel do adjunto é igual à imagem do ortogonal de A. Que aí, se eu tenho um V pertencente ao kernel de H unido e o A adjunto Ni é igual a zero, isso só assim para todo alfa em DA
eu tenho que mi A vai ser igual a zero. Então, quer dizer que mi, esse conjunto, essa aplicação aqui, ela tem que pertencer à imagem de DA ortogonal, a imagem de ortogonal a A, por causa daqui. Então, aí depois a gente pega a definição, que sendo o adjunto de A e B um operador linear, isso aqui é que não tem o estrela. Então, a extensão, e B é a extensão de A, então eu vou ter que o domínio de A, ele está em B, e também vou ter que para todo alfa em DA, eu vou ter que AA vai ser igual a um BA. Isso por causa de B ser extensão. Aí, a partir disso, eu tenho que definir que se A está em B, então o adjunto de B tem que estar no adjunto de A. Então, se eu tenho um psi no adjunto de B, então a gente tem um neta, onde que vai pegar essa relação, onde que vai ser B adjunto psi igual a eta. E no caso particular, como A está em B, eu vou ter que o psi de PA vai ser igual ao psi de AA, que também vai ser igual ao psi de A, ao eta de A. E com isso, eu tenho que o psi também está em DA. Então, eu consigo dizer que o domínio do adjunto de B ele vai estar no domínio do adjunto de A. Aí agora, definição do operador simétrico. Um operador ele vai ser simétrico quando a operação quando eu faço alfa a beta é igual a alfa beta. Aí, então, aí a primeira proposição, se A é simétrico, então A está no conjunto do adjunto de A. Como se eu tenho um psi pertencente a DA, e o neto vai ser equivalente a alfa DA, por simetria, eu consigo chegar nessa conclusão aqui, e então eu consigo ver que o psi ele também vai estar em DA, no DA adjunto. Então, o DA vai estar dentro do adjunto de A. Eu também consigo fazer essa relação, onde A adjunto psi é equivale a eta, que é igual a psi. Aí depois temos uma definição de que se o operador ele é autoadjunto, então o operador é igual a alfa adjunto. Isso implica que os domínios são iguais e que para todo alfa em DA eu também vou ter que a alfa é igual a estrela alfa, que é diferente de eu falar que ele é simétrico. É diferente de falar que ele é simétrico. No caso, existe na física, a gente vai ter a definição de operadores hermitianos, só que eles não têm a mesma definição, porque aqui a gente precisa definir que o operador em si ele tem que ser denso e ele tem que ser bem definido, porque vai existir casos, como, por exemplo, o operador momento e dx em L2, por exemplo, com uma função contínua, onde ele é simétrico, mas ele não é autoadjunto em si. Você consegue fazer um fechamento para ele ser autoadjunto, mas em definição ele não é. Por último, o corolário, que é um operador autoadjunto é máximo em relação à sua extensão autoadjunta. E aí, no caso, se eu tenho A e B autoadjunto, e
B extensão de A, aqui, no caso, pode ser tanto B ser adjunto quanto B ser simétrico. No caso de B simétrico, eu vou ter B está no adjunto de B, e no caso de B adjunto, eu tenho quanto? B igual a B estrela. Por causa da definição anterior de que o conjunto B ele está contido no seu adjunto. Porém, eu não consigo afirmar o mesmo para A. Então, no caso aqui, eu consigo dizer que se um operador é autoadjunto, então ele é máximo em relação à sua extensão. Pode ser tanto adjunta quanto simétrica, mas eu não consigo dizer o mesmo se o operador for autoadjunto, se A estrela forem simétricos entre si. Aí eu acho que agora o Felipe. Bom, Não, e agora sou eu. Aí eu vou começar a apresentar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá dando pra ver? Aqui. Sim. Show. Tá sim. Agora, View Presentation Mode. Tá certo. Tá. Então tá. Então agora, vocês estão vendo bonitinho, né? Qual cor? Qual? Azul, pode ser. Então, a gente... operadores fechados, eu vou definir o que é isso. Mas, motivação. A gente vai ter muitos casos, por exemplo, eu vou ter que um operador aqui assimétrico, né? Que nem ele definiu. É que se eu vou ter aqui A, que vai do domínio de A para H. Então isso vai valer que sempre AX, Y igual a de Y para todo XY pertencente ao domínio. Bem, ele mostrou, o Thiago, que DA está sempre contido em DA estrela, nesse caso, né? Mas a gente queria a inclusão reversa aqui, né? Então, isso aqui... A inclusão reversa no sentido, eu queria que DA fosse igual a DA estrela, porque nesse caso, eu teria que A igual a A estrela. Isso daqui seria show, porque nesse caso, o operador seria autoadjunto. Mas, no geral, isso não é verdade. Um exemplo se eu tenho aqui as funções L2 então, 0 e 1 pode ser. E eu pego esse operador aqui, que vai ser familiar, e H barra D dx, ele vai ser simétrico. Então, show. Mas ele não é autoadjunto. Ele falha em ser autoadjunto. Então a gente tem aqui, que eu vou colocar... Isso aqui é igual a P, tá? Vou ficar escrevendo tudo. Então eu tenho que DP está contido propriamente em DP estrela. Isso é um problema por quê? Bem, o axioma 2 lá fala que os observáveis são operadores autoadjuntos. E, tipo, o operador momento é um observável, né? A gente tem que observar o momento. Então, a gente tem que dar um jeito de resolver isso aqui. Olha, vamos fazer ele virar autoadjunto. Então, um dos jeitos de fazer isso, eu menti aqui, depois eu falo por que eu menti, é que você vai ter um operador A, se ele é simétrico, você sempre consegue estender ele para um operador que a gente vai chamar de fecho de A, que vai ser um operador fechado, no caso. E, às vezes, esse aqui vai ser autoadjunto. Às vezes, nem sempre. Nesse caso aqui não vai ser. Dá mais trabalho que isso. Mas é um começo. Então, vamos lá. Primeiro tem que falar que é um operador ser fechado. Mas antes, para dar uma motivação, eu vou falar de operadores que não são fechados. Ou então, que tipo de coisa pode acontecer. Que nem a gente viu, os operadores não vão ser contínuos, no geral, que a gente vai trabalhar. A derivada não é contínua. Porque... Por que a derivada aqui não é contínua? Pega essa função aqui, ó. É elevado a... sei lá. Deixa eu pensar numa coisa. nx. Ok. E divide isso aqui pela norma de E elevado a nx. Isso daqui está definido em 0, 1, tá? Então, isso daqui tem norma 1. Porque eu estou normalizando.
Mas se eu derivo isso daqui dá exatamente isso. Então a norma da imagem disso é n. Ou seja, você acha coisas de norma 1, tal que a norma da imagem vai para o infinito. Então, exemplo, a derivada não é contínua. Mas a gente precisa de trabalhar com a derivada. A gente não tem como fugir dela. Por exemplo, o operador do momento é ela. Então a gente vai ter que trabalhar com operadores contínuos. Só que coisas contínuas acontecem coisas feias. Então eu vou falar isso no começo. E a gente vai ver que operadores fechados são feios, mas nem tanto. Que eu acho que é uma boa ideia de por que a gente está importando com eles. E no geral, todo operador simétrico vai ser fechável. Então, não é só. Eles não são só tão feios como eles aparecem naturalmente. Então tá. Então, observação. Isso daqui foi dado lá no começo. Um operador é limitado, se somente se, para toda sequência convergente. Aqui. Então, xi que vai para xn, xn que vai para xi. Em dA, a gente vai ter que o limite é convergente. E converge para a de xi. Então, isso daqui está falando, né, que é sequencialmente contínuo. Então, uma função é contínua para toda sequência aqui, sempre que xn converge para x. Ok. Então, isso daqui é só outro jeito de falar. Lembra que limitado se somente se contínua e contínua se somente se isso. Então, vou dar alguns exemplos aqui de tipos de descontinuidade. Obviamente, tem muitos. Eu vou falar alguns, só para dar para ver o tipo de coisa feia que acontece quando os operadores não são contínuos. Aqui, eu tenho xn, então eu vou dar um exemplo de que xn converge para xi, mas a de xn não é convergente. Então, a gente sabe que isso não pode ser contínuo. Então, considere esse espaço aqui, ó, L2 de n, que são o espaço das sequências quadradas somáveis. E eu vou chamar de EN, vai ser esse vetor aqui, ó. 0, 0, 0, 3 pontinhos. Aí aqui eu vou ter 1 na posição n, depois só 0 para sempre. Ok? E eu vou pegar o subespaço, eu vou chamar de D do meu operador A, vai ser igual, isso daqui é uma notação, vai ser o subespaço, vai confundir um pouco o produto interno, perdão, mas é o subespaço gerado por essas sequências. Isso daqui, sem muita dificuldade, você consegue ver que é o conjunto das sequências xn, tal que existe um n grande aqui, tal que n maior que n implica xn igual a zero. Então, está falando que isso aqui gera o subespaço das sequências finitas. Ok? Então, agora define... observe que todos esses aqui tem norma 1, né? Porque a norma disso vai ser soma de 1 ao quadrado, a raiz disso. Então, isso aqui é 1. E agora eu vou definir o operador. Para definir o operador, basta definir ele numa base. N é uma base desse espaço aqui por definição. Então eu vou definir A de N vai ser igual a N ao quadrado é N. Então, definindo os elementos da base, tem uma transformação linear. Ok. Agora, observe que aqui vai acontecer... Isso daqui não vai ser contínuo. Por quê? Olha só, eu vou considerar a sequência aqui. Considere essa sequência é 1 mais é n sobre n. Ok? Claramente essa sequência converte para 1. Aqui. Por quê? Porque, olha, se eu pego E1 mais EN sobre N menos EN, menos E1, isso daqui é igual à norma de EN sobre N, que é igual a 1 sobre N, que vai para 0. Então, a sequência converge para 1. Mas, se eu aplicar A nessa sequência, eu vou ter que ir aqui. Isso daqui vai ser igual a E1 mais N é N. Isso daqui é a norma disso. Vai para infinito. Isso daqui está falando que A dessa sequência, que eu chamo de xn aqui, não converge. Ok. Esse é um exemplo de coisa que acontece quando o trem é descontínuo. Acontece um ainda pior, que eu acho pior, pelo menos, porque ele confunde a gente. Então, pode ter uma sequência convergente, que tal que A de xn é convergente, mas o limite não é o limite... aqui está errado, né? Que é xi.
Então, aqui eu peguei um exemplo. Olha, eu vou pegar as funções contínuas, isso daqui, só que eu não estou considerando que é a norma suprema, estou considerando que é a norma de L2. Isso aqui é um subespaço de L2, né? Então, definir esse operador aqui, ó. Para uma função contínua, psi, eu levo psi em psi de 1. Olha, isso daqui é uma operação linear, bonitinho. Nota que está bem definido, porque isso aqui eu comentei até no final da última vez, que aqui as coisas em L2 de 0 e 1 são classes de equivalência de funções, né? Mas dentro de cada classe de funções contínuas existe apenas uma função contínua. Então faz sentido avaliar essa função num ponto. Por isso que eu tenho que restringir. As funções contínuas são densas em L2, então isso daqui é denso. E agora observe essa sequência aqui. Xn. Então eu vou considerar Fn. Nossa. Não. Fn igual a Xn. Em 0 e 1. Então essa sequência Xn converge para 0 em L2. Então isso daqui converge para uma coisa no domínio, porque 0 é contínuo. Então, para ver isso, nota aqui, ó. E lembra que a função de L2 é meio que calcular a área debaixo do gráfico, né? Então, eu tenho aqui Xn. Vai ser assim o gráfico dela. Primeiro, ela começa em 0, né? Então, não, começa em 1. Então, primeiro eu tenho isso daqui. Aí depois eu tenho isso daqui. Aí depois eu tenho isso daqui. Aí depois eu tenho isso daqui. Vai ficando cada vez mais aqui. E a área tende para 0. Então, em L2, a sequência Xn converte para a função 0. Ok. Mas agora vamos olhar a imagem dessa transformação aqui. T de Xn elevado em Xn de 1. Isso aqui é, por definição, 1 elevado a n, que é igual a 1. Ou seja, T de Xn converge para 1, porque T de Xn é igual a 1. Aqui, quando eu falo 1, é a função constante igual a 1, tá? Então, a gente acabou de ver outro caso em que é problemático isso, que acontece coisas estranhas. E outra coisa aqui, só de quebra, a gente também ganha um exemplo, tal que você pode ter que a de Xn, eu posso ter duas sequências, Xn indo para X e Xn til indo para X, tal que os dois limites existam, mas eles são diferentes. Então, aqui para ver isso, uma sequência a gente tem Xn, que vai para 0, e aqui a gente tem a sequência constante igual a 0, que vai para 0. Aí T de 0 é 0, então os dois limites existem, mas nenhum dos dois tem algum significado para a gente. Porque a gente gostaria que ele fosse o limite da sequência. Então, o que vem salvar a gente são os operadores fechados, porque eles são menos feios. E, por sorte, ou porque as coisas funcionam, você escolhe acreditar no que você acredita, os operadores autoadjuntos são todos fechados. Então, eles têm uma propriedade boa. Então, eu vou definir aqui que é o operador fechado. O operador é fechado se para toda sequência convergente em H. Então, nota que a sequência converge em H, mas eu peço que a sequência esteja em DA. Ok? Aqui eu não preciso que DA seja denso, não, tá? Qualquer DA aí. Então, por exemplo, pode acontecer de a sequência ser convergente, mas o limite não está DA. Mas eu não estou pedindo isso. Então, para toda sequência convergente em H, tal que cada Xn pertence a DA e o limite converge, e o limite também é convergente. Então, note que eu não estou pedindo que o limite convirja. Eu estou falando que caso ele exista, é diferente. Então eu vou ter que E igual a limite de Xn. Aqui, estou definindo, tá? A gente falou que é convergente. E limite... eu estou pedindo que o limite esteja em A e que o limite de A de Xn seja igual a A de Xi. Ou seja, aqui é quase contínuo, né? Mas é diferente, porque eu já meio que estou assumindo que a sequência converge. No caso contínuo, sempre converge, caso Xn seja convergente. Então tem uma sutileza aí. Então, como eu falei, eu vou dar um exemplo de quando isso daqui
Eu vou dar um operador fechado que não é contínuo no próximo slide. Não, acho que está aqui mesmo. Mas, observação, se der é fechado e A é contínuo, então A é fechado. Então, prova, aqui é super simples. Por exemplo, se eu tenho uma sequência xn que converte para x em dA, isso daqui implica que x pertence a dA. Porque, por hipótese, dA é fechado. Ah, outra coisa, existem operadores contínuos que não são fechados, tá? Eu vou falar disso. Só que se o domínio for fechado, ele tem que ser fechado. Então, mas, bem, é contínuo. Então eu tenho, por definição, que isso daqui acontece, de continuidade. Por definição não, você escolhe a definição de continuidade que você quer. Mas é, tipo, isso aqui é equivalente a ser contínuo. Ok, então todo operador fechado é contínuo. De fato, eu vou falar mais pra frente que vale uma recíproca aqui, que não é nada trivial de mostrar. Então, agora eu vou dar um exemplo de um operador que é fechado, mas não é contínuo. Aqui. Tá. Exemplo. Tá. Considere... Tá. Aqui com a norma do Supremo, tá? Agora eu não estou mais em L2. Importante. Eu vou considerar esse operador aqui, ó. Que aqui é o espaço das funções continuamente diferenciáveis. Aqui é só o espaço todo. Lembra que isso aqui é de Hilbert. Não, desculpa, é de Banach. Aqui, esse não vai ser um exemplo de um espaço de Hilbert, tá? Aliás, isso não é um espaço de Hilbert, nunca. Mas... então... Mas só para dar um exemplo do operador fechado. Então, bem, eu posso usar o mesmo exemplo. Se eu pego E elevado a nx sobre a norma de ANX, só que agora que eu vou... a norma do Supremo, isso daqui tem norma 1, que eu estou normalizando, só que a derivada disso, quando eu aplicar... desculpa, o operador é o operador que pega a função e devolve a derivada dela. Por hipótese, a derivada é contínua, então é contínua. Então tá no espaço, então faz sentido. Derivada é linear, blá, 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 blá. Então a derivada disso é igual a n vezes E elevado a nx sobre norma de E elevado a nx. Aqui embaixo é um número, tá? Então é só uma multiplicação. Bem, então isso daqui tem norma 1. Então eu acho uma sequência xn com norma 1, tal que o operador em dxn, a norma disso vai para infinito. Ou seja, não é limitada, portanto não é contínua. Então, esse operador não é contínuo, mas ele é fechado. Isso é um resultado de análise. Que se eu tenho eu tenho uma sequência de funções que converge para psi aqui. Lembra que a norma do Supremo dá a convergência uniforme. Então, essa convergência é uniforme. E eu tenho que a derivada de psi converge para uma função φ. Então, eu tenho que assumir que a derivada converge. Note, isso aqui é um resultado de análise. Então, φ' pertence a C1 também, é diferenciável, e a derivada dela é igual a φ. Então, esse operador é fechado. O que é um exemplo bacana, porque é um exemplo não trivial de um operador fechado, que não é contínuo. Mas a gente vai ver vários, porque a gente precisa deles. Como eu falei, os operadores simétricos. Na física, a gente vai definir um tanto de operador, que a princípio é só simétrico. A gente tem que descobrir como é que completa ele para um operador autoadjunto. Tá. Ok, aqui vai ser só um complemento, porque é bonitinho. Então, para o espaço Hilbert, eu vou definir o produto interno no produto cartesiano deles, como eu faço coordenado. Isso daqui é do mesmo jeito que a gente define lá em R2, né? Por exemplo, se eu tenho aqui R2, o produto interno, o produto interno em R é só multiplicar, né? Tipo assim, eu pego x, y, isso daqui é igual a xy. Em R2 é o quê? É você pegar xy e fazer o produto escalar aqui, né? O canônico. ZW. Então, você está fazendo o produto interno do primeiro com o primeiro, mais o do segundo com o segundo. Então, mesma coisa. Não tem muito segredo, não. Não provei, mas é muito fácil de ver que isso aqui também é de Hilbert. Tipo, isso é um produto interno, basta ver que é completo. Então, isso aqui é um espaço de Hilbert. Então, definição, o gráfico de um operador é um subespaço vetorial, esse subespaço vetorial, que se
A de que se, tal que se pertence ao domínio. Então, você pode perguntar, por que isso é um subespaço vetorial? Porque A é linear, por exemplo. Vou mostrar que é fechado por soma. Então, se eu tenho x, A de x, mais y, A de y. Bem, isso daqui, por definição, é igual a x mais y vezes A de x mais A de y. Mas, bem, isso daqui é igual a x mais y vezes A de x mais y. Ok? Então, isso daqui pertence ao gráfico e o gráfico é fechado por soma. Para multiplicação, é a mesma coisa. Então, isso aqui é um subespaço vetorial. Ok. Só uma coisa que eu não comentei, que agora que eu pensei que é relativamente importante, eu falei que se DA é fechado, A é contínuo. Né? Só que em dimensão finita, todo subespaço é fechado. Então, por exemplo, o espaço de dimensão finita é essencialmente CN. Qualquer subespaço que eu pego aqui é fechado. E toda transformação linear é contínua. Então, em dimensão finita, todo operador é fechado e contínuo. Então, assim, você nunca vai achar um exemplo desses que eu estava dando de operador que não é contínuo, que não é fechado, em dimensão finita. Você sempre tem que ir para a dimensão... Então, você nunca vai conseguir um exemplo mais simples que alguma coisa tipo um L2 da vida. Só para ficar claro isso. Tipo, por que tem esses exemplos. Ok. Um operador é fechado se seu gráfico é fechado. Então, isso aqui é uma definição 2 de fechado. Estou colocando ela porque ela é bonitinha para ver o que está acontecendo. E vai ser bom para definir o fecho de um operador. Como eu falei, olha, isso aqui é uma definição para a mesma coisa, então tem que ser equivalente. Eu vou mostrar bonitinho um lado. Olha, o gráfico, que nem eu falei, é x a de x. Ok? Então, quanto que um elemento pertence ao fecho desse conjunto? Então, se tiver uma sequência xn, a de xn convergente para x e eta. Ok? Nota que a de eta, xn, sempre converge para x. Não, desculpa, uma sequência é convergente somente se as duas entradas são convergentes. Então, o que eu estou falando é que xn converge para x, onde isso aqui só pertence a h vezes h, tá? Xn converge para x, que a de xn converge para eta. Mas eu estou falando que um operador é fechado se o gráfico é fechado. Então, se o operador é fechado, eu estou falando que xeta pertence ao gráfico, porque tem uma sequência indo para ele. Mas, se xn pertence ao gráfico, isso daqui está me falando que o quê? Que x pertence ao domínio de A e que eta igual a de x. Então, agora essa igualdade, isso daqui. Então, é a mesma coisa, mesma definição. É bonitinho e funciona. Vocês vão entender porque eu estou falando disso daqui a pouco. Mas é só um jeito de ver. É porque vai ser muito prático para isso. Essa definição fica muito mais bonitinha com essa definição. Ô, Bruno, então, por que implica que depende que está no domínio de A? Né? Essa que foi... porque o gráfico, por definição, é igual a x, A de x, tal que x pertence a dA. Então, se eu estou falando que x pertence ao gráfico, isso daqui, x, eta, pertence ao gráfico, isso daqui implica que x pertence a dA. É meio por definição. Aí a volta é praticamente a mesma coisa. É só um jeito bonitinho de falar. E aqui está dando um nome para o operador fechado, né? Tipo, fechado porque o gráfico é fechado. Observação, aproveitando que eu falei de fechado. Um operador fechado não é um mapa fechado. Um mapa entre espaços métricos fechado, se ele leva fechado e fechado. Isso nunca é verdade. Só fica aí. É decepcionante. Não, mentira. Ele pode ser fechado se for... de qualquer jeito. No geral não é fechado. Se for um homeomorfismo, é uma coisa fechada. Tá. Ok. É só porque eu pesquisei e falei, deve ser verdade. Eu vou olhar e não, é falso. Sempre. Quase sempre, quer dizer. Nem em dimensão finita também é falso. Tá. O operador DA é fechável. Então, operadores fecháveis. Às vezes, então, motivação do nome. Olha, às vezes o meu operador, eu tenho um operadorzinho aqui, ele está pleno, aqui vai para H, e ele é quase fechado. Por exemplo, olha, se xn converge para x,
Então eu consigo definir, por exemplo, eu vou estender ele para x, só que x não pertence a dA. Aí eu posso falar, bem, vamos falar que a de x, fingir que existe, que ele está definido, igual a limite aqui de a de xn. A gente viu que, no geral, a gente não pode fazer isso, porque isso aqui não faz sentido. Mas para operadores fechados a gente pode. E isso se traduz a essa definição aqui. Um operador é fechável se existe um operador S fechado. Não, desculpa, eu não preciso nem de falar que é fechado. Um operador S, tal que o gráfico de S é o fecho do gráfico de A. Ok. Isso é legal porque fato que o gráfico de A está contido no gráfico de B, onde B é outro operador, se somente se, pela notação do que o Thiago usou, A está contido em B, ou seja, B é uma extensão de A. É óbvio, né? Porque é meio que pela definição de gráfico. Eles têm que ser iguais e tal. Então, aqui está falando bonitinho. Nesse caso, a gente vai dizer que S é o fecho de A. E a gente escreve que A barra é igual a S. Então, a gente vai... E isso acontece bastante. Então, eu vou dar um exemplo aqui, mas antes eu vou falar o que significa. Olha, por definição... Então, toma S aqui. Finge que o fecho de A... Desculpa, já está mudando a anotação. Toma A. Então, se X pertence ao domínio de A, isso daqui está falando que existe uma sequência xn que converte para X, onde xn pertence a dA. Toma X, A barra de X, pertencente ao gráfico de A barra de X. Então, isso daqui está falando que existe xn, que vai para X, tal que xn pertence a dA, e A de xn converte para A barra de X. É mais ou menos o que eu escrevi. Então, é meio que você está colocando as sequências que dá certo no seu domínio. Então, você está meio que fechando seu domínio. Isso nem sempre é possível de fazer, mas a gente vai ver uns casos que é possível. De esses operadores S. Note que o fecho está bem definido, né? Que eu acabei de falar. O gráfico de dois operadores são iguais, se somente esses operadores são iguais. Então, isso aqui define unicamente o fecho. Então, o fecho está bem definido. Não é uma coisa qualquer. Então, vou dar um exemplo agora bem bobinho de um operador fechável. A gente vai ver mais interessantes, principalmente quando a gente estiver falando de operadores momento, essas coisas. Por exemplo, ID. Pega aqui L2, de novo, esse espaço é muito bom, e pega aquele subespaço lá que eu vou chamar das sequências finitas, que era o subespaço gerado pelo Zn lá. Esse espaço é denso, tá? Esse subespaço é denso. E eu vou pegar a identidade e restringir a F. Então, o que ela faz? Ela pega de L2, vai para N, para H, onde você pega uma sequência Xn e leva na sequência Xn. Desculpa, aqui não é H não, aqui não é L2, aqui é F e aqui é L2. Então, a identidade, ela é contínua. E aqui, então, é um operador contínuo. Mas nota que ela não é fechada, né? Porque essa sequência é densa. Então, eu posso ter uma sequência aqui xn, que converte para x em h. Só que xn pode não pertencer... o xn pertence só ao f lá. E claro que identidade xn converte para identidade x. Isso aqui, eu estou falando que converge. Né? É só aplicar a identidade. Mas ela não é fechada, porque esse x não pertence ao domínio. Então, esse aqui é um exemplo artificial de um operador que não é fechado, mas funciona. Tá. Então, teorema. Então, agora, isso daqui é para conectar. Nesse caso, tem alguma relação entre o fecho de dA e ds? Como assim? Tem alguma relação entre o fecho do domínio de A e o domínio de S? Os dois são H, né? Não, desculpa. Não. Não necessariamente. Tá bom. Eu diria que... Tem alguma coisa... Eu diria que o de dA tem que ser denso em ds, talvez. Mas... Então, eu ia perguntar alguma coisa assim, tipo assim, se o fecho de dA... Mas eu não pensei sobre, não. Mas se eu tivesse que chutar alguma coisa, isso aqui talvez seja verdade. Mas eu não quero falar, não. Pode ser falso. Tá bom, valeu. Tá. Então, seja A um operador densamente definido. Então, vale. A estrela é fechada. Nossa, o tempo está passando. Acho que eu vou pular alguma prova. Tá. Então, vale para qualquer operador densamente definido.
esse teorema é mó legal. Então, a estrela é fechada. E A é fechável se e somente se a estrela também é densamente definível. Densamente definido. Nesse caso, a barra igual a estrela, estrela. Então, essa aqui é a definição que o Schuller usa. Eu não quis falar dela, porque eu achei essa definição artificial. Porque, um, nem parece que ela está bem definida. Dois, por que está falando de fecho? Você só está tomando adjunto. Por que não, tipo, o adjuntamento de A? E no que eu falei, não dá uma intuição. Então, eu coloquei esse trem de sequência porque eu acho bonitinho. E, de fato, é um fato útil, né? Sei lá. Mas, como eu falei, se comporta muito bem com limites. É quase contínuo, se você quiser falar. Mas, como eu falei, não... Mas, aí... Tá, eu vou mostrar só o A. E eu vou mostrar bem por cima. Mas, se vocês quiserem ler. A parte... Eu não mostrei o 2. A parte A tá nas notas. E, de qualquer jeito, isso aqui é um resultado relativamente comum. E dá para mostrar com sequência também. Eu mostrei esse do gráfico porque é bonitinho. Então, define essa isometria aqui. Então, é contínua. Isometria não, desculpa. Não pode ser. Não, pode sim. É uma isometria. Aqui é vezes H, tá errado. Então, eu pego x, y e só troco o sinal de y e mudo eles de lugar. Então, eu vou mostrar que o gráfico de A estrela é igual a J do gráfico de A. Não, desculpa. É igual a J do gráfico de A perpendicular. Isso mostrou lá quando a gente definiu ortogonalidade, acho que no capítulo de Braikett, que o complemento ortogonal é sempre fechado. Isso é bem fácil de ver. É só tomar uma sequência e ver que está sempre dando zero. Então, se eu mostrar que o gráfico de A é um complemento ortogonal, eu estou mostrando que o gráfico de A é fechado. Então, por definição, A é fechado. Então, aqui, como é que mostra que dois conjuntos são iguais? Eu vou mostrar que um está contido no outro. Então, eu vou mostrar primeiro aqui e vou mostrar aqui. Então, pega aqui. Y a estrela, a estrela Y contido no gráfico de A. E X a X pertencente ao... Então, eu vou mostrar que isso daqui faz sentido. Então, o produto interno de Y, a estrela de Y, com JX, com A de X, é igual a... Então, aqui eu estou aplicando o J. Então, só troca de lugar, troca a coordenada do primeiro. É igual a isso. O adjunto. Então, eu posso só abrir, isso aqui é a definição. Eu abro os dois, só que nota que aqui apareceu uma estrela. Por definição de adjunto, o A passa para cá com a estrela. Então, isso dá a mesma coisa, isso é zero. Ou seja, eu estou falando que Y, a estrela Y, é perpendicular ao gráfico, a J do gráfico de A. Para todo Y, a estrela Y, pertencente ao gráfico de A estrela. Ok? Então, eu tenho um lado. A volta eu não vou fazer, não. É a mesma coisa. Tipo assim, você vai mostrar para uma relação bonitinha. Então, é só por questão de tempo. E eu acho que as provas ninguém nunca presta muita atenção. Então, só para dar uma ideia de como é que usa isso. Então, definição. Definição 2 de fecho para operadores densamente definidos. Seja D de A densamente definido. Então, isso aqui eu só estou copiando o resultado do teorema. Então, A é fechável se somente se a estrela é densamente definida. Isso é o item 2 do teorema. Que você prova usando esse gráfico também. É bonitinho de mostrar, por sinal. É só pegar e ir calculando. Não tem segredo. Então, aqui. Então, nesse caso, o fecho de A é a barra e é igual a estrela, estrela. Então, estou definindo. Se A é densamente definido, então A é fechável. Então, finalmente, eu chego aqui na parte que a gente está interessado, que são operadores simétricos. Né? Operadores simétricos são importantes. É o trem todo que eu estou falando. Porque a gente vai querer fechar eles. Teorema, um operador simétrico é fechável. Prova. A gente viu, então, A é fechável se somente se a estrela também é densamente definida. Né? Mas, bem, olha, a gente tem isso. Para todo operador simétrico, é verdade que a estrela é uma extensão de A. Então, isso daqui implica que o domínio de A estrela... Desculpa, o domínio de A está contido no domínio de A estrela. Mas, bem, isso daqui já era denso. Então, isso daqui tem que ser denso. Porque, qualquer espaço que contém um conjunto denso é denso. Ok. Então, tá. Esse é o fato número 1 sobre operadores simétricos. Fato número 2 sobre operadores simétricos. O
o adjunto de um operador simétrico sempre é uma extensão do fecho dele. Então, é isso aqui que isso aqui está falando. Eu sei que A está contido no fecho de A. Por definição, lembra que o fecho de A era uma coisa que o gráfico era com o fecho dele. Então, ele tem que estender, né? Aqui, ó. Cadê onde que eu defino isso? Aqui. Aqui o fecho. Então, o fecho de operador sempre estende ele. Então, essa primeira inclusão é óbvia. Mas isso, a gente acabou de ver pelo teorema, que é igual a estrela, estrela. Desculpa. Né? Que é igual a estrela. A estrela, estrela. Calma, eu tô me embolando aqui. Ah, tá certo. Está certo, aí é contido em estrela. Não, é. Então, mas aqui é óbvio, né? Porque eu tenho que... A está contida a estrela por ser simétrico. Então isso daqui implica que a estrela... Eu estava fazendo do lado errado primeiro. A contida é a estrela. Acabou. Isso daqui é o fecho. Ok. Então, a última coisa é que... Eu estou falando que eu quero estender o operador simétrico. Então não me adianta nada tomar o fecho se o fecho não for simétrico. Então prova o trem simétrico. Então, lembra que eu comentei mais cedo? Toma aqui assimétrico. Então, toma aqui x pertencente ao domínio do fecho. Ok? Então, existe xn que converte para x, tal que xn pertence a dA e a de xn converge para a barra de x. Isso aqui é porque eu comentei isso lá no gráfico. Isso é a definição de estar no fecho do gráfico. Isso daqui implica... Então, vamos calcular o produto interno aqui. Então, estamos aqui. Eu preciso de 2, né? Eu tenho a mesma coisa, yn, que vai para y, tal que yn pertence a dA, e a de yn converge para a barra de y. Eu preciso dos dois porque o produto interno é em 2 entradas. Eu podia fazer só em uma, depois em outra. Ia dar certo. Então, eu tenho que y, a de x, o fecho de x é igual a limite em nm, porque o produto interno é contínuo sempre, então ele é contínuo nas duas coordenadas, de yn a de xn, porque por definição o limite chega. Eu só estou pegando o limite e passando ele para fora, porque eu posso fazer isso porque é contínuo, que é igual a limite em mn de a de yn xn. Aqui eu passei para fora porque a é simétrico. Então, umas coisas do domínio dele, ele passa para o outro lado. E eu estou assumindo que yn e xn pertencem ao domínio. Então, agora eu passo o limite para dentro de novo, que é igual a de y, a fecho de y, x. Ok? Então, o fecho de um operador simétrico é simétrico, ainda bem. Eu vou me apressar um pouco aqui. Tá, isso aqui é legal, então eu tenho que falar. Aí depois eu me apresso. Seja A, aqui. Teorema do gráfico fechado, eu não vou provar. A prova, na verdade, a prova dele é fácil, mas ele segue um teorema que é muito difícil de provar. Então, seja A um operador linear entre espaços de Banach. Então, A é contínuo, se somente se A é fechado. Então a gente tem que variar a volta. Esse teorema é muito prático, por sinal. Então, olha, se eu tenho um operador densamente definido que não é contínuo, eu nunca posso esperar que o fecho dele, se existe, seja o espaço todo. Porque senão ele teria que ser contínuo no espaço todo. Então, corolário, se A é simétrico e A não é contínuo, então A não admite uma extensão simétrica para H. Eu acabei de mostrar que um operador simétrico em H, eu teria que ele necessariamente, né, um operador simétrico em H, eu sei que o fecho dele é simétrico, que é igual a isso. Só que isso daqui vai ter que ser igual a H. O domínio disso vai ter que ser igual a H. Porque a extensão simétrica está definida no tudo. Então ele vai ser fechado e vai estar contido em H. Então ele teria que ser contínuo. Isso é um problema? Não é um problema, porque a gente sabe resolver. Mas por que isso é um problema a princípio? Bem, porque eu nunca vou conseguir estender para o espaço todo. Porque você pode pensar, uma extensão não contínua de um operador sempre existe para o espaço todo. Então por que eu só não estendo essa... Só que você não consegue estender de maneira simétrica. Então isso é um problema. Então aí está explicado porque a gente fica trabalhando com esses DA. Os operadores de interesse da física
nunca se estendem ao espaço todo. Então eu preciso dessa coisa de definir em subespaço denso. Então é um problema que não tem como fugir. Esse corolário aqui é o que está falando isso. Você nunca pode esperar mexer com o operador momento no espaço todo, querendo que ele seja simétrico, né? E a gente quer que ele seja simétrico. Tá. Então, Mas a extensão existe, né? sempre existe Contínua. extensão. Sempre. Óbvio, né? Isso é o Rambana? Eu acho que não é óbvio isso. Não, né? não é Rambana. É teorema, é lema de Zorn. Olha, se eu tenho DA, isso aqui eu sempre consigo completar para uma soma direta com o subespaço V, que dá H. Então é só zerar tudo aqui que está no resto. Isso aqui é a axioma da escolha. Mas não é claro que isso Não, vai ser óbvio que não vai ser contínuo, né? contínuo. Não, mas o operador já não era contínuo antes. Óbvio que ele não vai ser Ah, contínuo. tá. É Verdade. uma extensão qualquer. Não, estender operadores não contínuos. Estender operadores contínuos para operadores contínuos é extremamente não trivial, que nem a gente sabe, né? Tipo, preciso do Rambana aqui lá. Eu digo extensões não contínuas, é super fácil. O problema é que não vai ser simétrico. Operadores essencialmente autoadjuntos. Tá quase acabando, viu, gente? Eu vou me estender um pouco. Tá. A gente começou um pouco mais tarde. Um operador é dito essencialmente autoadjunto se o fecho dele é autoadjunto. Note que, por definição, eu já poderia ter colocado assimétrico aqui. Por quê? Porque, olha, se aqui todo operador autoadjunto é simétrico. Então, como isso aqui estende um operador simétrico, obviamente, o operador já era simétrico antes. Né? Então, você podia colocar simétrico aqui. Observação. O operador autoadjunto é essencialmente autoadjunto. Né? Porque eu mostrei que a estrela é fechada. Sempre. Então, eu sei que o operador autoadjunto igual a estrela. Isso daqui implica que A é igual ao fecho de A. Então, o que eu estou falando é que o fecho de A, que é igual a A, é autoadjunto. Ok. Só isso. Eu vou dar um exemplo de um operador essencialmente autoadjunto, de novo. Pega lá a identidade restrita F, que vai de F para L2 de N. Vou ficar usando esse exemplo. A gente vai ter um capítulo inteiro só do operador no momento. Então lá vai ter os exemplos de fato interessantes. Então eu só estou usando isso para mostrar que existe e é possível que aconteça. Então, a identidade de F, eu não vou calcular, mas o adjunto da identidade de F é igual à identidade de L2. É muito fácil de ver, por sinal, mas eu não vou fazer. Ou seja, ele não é fechado, mas o fecho dele é a identidade em L2. Desculpa, o adjunto dele é a identidade em L2. E isso aqui claramente é autoadjunto, né? Então, acabou. Um exemplo de um operador que não é autoadjunto, mas é essencialmente autoadjunto. Teorema: se A é essencialmente autoadjunto, a sua extensão é única. Isso daqui segue de um fato, que eu não vou mostrar por questões de tempo, mas é fácil, é só tomar uma sequência e ver que funciona. Se o adjunto de A estrela, o adjunto do fecho de A é igual ao adjunto de A. Então, por que isso aqui segue? Bem, eu sei que A estrela está contido. Suponha que eu tenho que uma coisa estende. Eu tenho um operador autoadjunto que estende A. Né? Isso daqui implica que B estrela está contido em A estrela. Só que isso daqui é igual a barra, A fechada. Ok. É a única extensão maximal. E a gente viu que todo operador autoadjunto é extensionalmente maximal. Então, isso daqui estenderia B, e B autoadjunto. Então, eu teria que B está contido em A barra, só que isso daqui implica que B é igual a barra. Ok? A extensão é única. Obrigado. Então, a gente sabe que a gente quer operadores autoadjuntos. Então, índice de defeito. Isso daqui é um teste para saber quanto que o operador é essencialmente autoadjunto. A princípio parece muito arbitrário, mas funciona. E tem uma explicação de por que funciona. Isso daqui tem no livro do Hall. É bonitinho. Não sei se tem. E tem no do Conway também. Eu procurei, porque eu achei muito fofo. Seja um operador simétrico. Define, então. D+, vai ser a dimensão do kernel, do adjunto menos i,
D- vai ser igual à dimensão do kernel do adjunto mais I. São só, a princípio, dois números. Nossos espaços são sempre separáveis, então isso daqui pode pensar como uma cardinalidade disso, mas a gente pode assumir que sempre é finito. Não pode, na verdade, tem exemplo que é infinito, mas vamos fingir que isso aqui são números. Um operador simétrico admite uma extensão adjunta si e somente si, N1 igual a N2. Essa extensão é única se e somente se N1 igual a N2, que é igual a N0. Nesse caso, o operador é essencialmente adjunto e a extensão dele é claramente o fecho dele. Não vou mostrar, não é nada trivial, mas também não é muito difícil, é só que tem muito passos. Tem no livro do Hall, se não me engano. Pelo menos essa parte 2 com certeza tem, isso eu sei que tem. Mas a parte toda... ok, tá quase acabando. Testes para operadores adjuntos. Eu acho que eu vou pular essa prova. Só pra... Eu acho que eu perdi. O que que é N1 e N2? D mais e D menos. É porque na minha cabeça, eu peguei aqui a do Schuller, só que depois eu fui ler no Conway. Ah, tá, Aí entendi. eu só troquei a anotação. Desculpa, Mas é D isso mais e vale D menos. para cardinalidade infinita também? Com a certeza que sim, pelo menos para separável. Mas eu não achei o resultado explícito falando isso. É porque o teorema mesmo fala, isso é muito interessante, ele não só fala as extensões, mas classifica elas. Você vai ter que a quantidade de extensões está em bijeção natural com um conjunto de isomorfismos de kernel de A estrela menos I para o kernel de A estrela mais I. Note que isso aqui é sempre um espaço de Hilbert fechado, né? Aham. Porque o kernel é sempre fechado. Então, isomorfismo somente se tem a mesma dimensão. Então, esse conjunto faz sentido. Então, tem bijeção natural com esse conjunto. Então, considerando como deve ser construída essa bijeção, não vejo por que não valeria para infinito, sabe? Porque vai ter que... Só que fica com muita... Mas tipo, nem muda a cardinalidade da quantidade de extensão, eu acho. Tá, de qualquer jeito. É muito não único, no caso que não é igual a zero, né? É só que só existe um único isomorfismo de 0 para 0. Só que qualquer outro dois espaços existem infinitos isomorfismos. Só vai ficar multiplicando por constante. Saca? O operador... Tá, teorema, teste. Agora a gente só vai ver uns testezinhos para ver se é autoadjunto. Que eu falei, isso vai ser importante para o capítulo do momento lá. Que é o da Bruno e do Thiago, se não me engano. Seja um operador simétrico. Se a gente dizer um número complexo, tal que o domínio de Z de A mais Z igual ao domínio de A mais Z barra, que é igual a H, então A é autoadjunto. Então, eu não vou mostrar, mas... O Schuller, ele deixa muito claro na aula dele que isso daqui implica, mas não vale a volta. Mas eu tenho quase certeza que vale a volta. Então, eu vou explicar por quê. Tá, mas isso aqui é um teste. A prova é bem... Oi? Diga. Z fez a identidade? Sim, sim. Aqui você interpreta isso como Z vezes ID. Não é? Porque senão não faz... Ok. Então... Tá. Eu vou pular, como eu falei, porque a prova é bem simples, para ser sincero. Mas, por questão de tempo, eu não acho que alguém vai me prestar atenção. Então, tá errado isso, né? Tem teste 1, teste 2 e teste 3, só que acho que são só 2 testes. Tá. Fato. Agora, só lê esse teorema aqui. Isso daqui é super importante. Domina todo H. Teorema. Se A é simétrico e fechado, então, para qualquer lambda pertencente a C, que não seja puramente real, implica que isso aqui é fechado. Ok? Então, e aqui, por que eu acho que vale a volta? É um teste para autoadjunto, né? Então, por que vale a volta? Se é autoadjunto, a gente sabe que ele é a única extensão dele. Então, isso daqui implica que os índices de defeito lá são iguais a zero. Então, isso daqui está me falando que o kernel de A estrela mais I igual ao kernel de A estrela menos I, que é igual a zero. Só que isso daqui, perpendicular, é igual a H, que é igual ao fecho de
de A mais I. Porque você vai tomar o adjunto, o fecho faz bonitinho. Então talvez eu esteja errando aqui, se isso não for verdade. Mas I é o número imaginário. E A é um operador simétrico fechado. Então isso daqui é igual a H. Então vale a volta. O que faz valer é o próprio I. Pertencente a C aqui. Então para mim vale a volta, mas eu posso estar enganado. Talvez o fecho não distribua bem, não sei. Mas eu acho que distribui. Ok. Então, de qualquer jeito, fato. Se A é simétrico e fechado, então para qualquer lambda, o range aqui é fechado. Por que isso é importante? Corolário. A é essencialmente autoadjunto, se somente se existe Z pertencente a C, R, a C menos R, tal que o fecho deles é igual a H. Porque isso daqui está falando justamente, isso daqui é igual a H. Tipo assim, então é só usar o teorema anterior. Último corolário é que isso daqui é se somente se existe o Z, tal que esses kernels daqui são igual a zero. De novo, isso daqui é um se somente se aqui, porque o kernel é igual a isso perp. Só que H perp igual a zero. Então, é isso por hoje. Que nem eu falei, infelizmente, mesmo por questão de tempo, não ia dar para mim dar muito exemplo de operadores simétricos que não são autoadjuntos. Então, só terminar com duas observações. Aqui em espaço branco. Ignora o slide, não preciso dele. Observação 1. Eu dei um exemplo. Existe operador simétrico que não admite nenhuma extensão autoadjunta. Isso os índices de efeitos deviam falar já, né? Eles falam que existe somente se os índices são iguais. Então é só você achar coisa com índice diferente. De fato, para qualquer par de números, aqui, números inteiros, eu consigo qualquer índice de defeitos com essas dimensões diferentes. Então, OBS 2 aqui. Em dimensão finita, um operador é simétrico. Isso aqui pode ser um exercício, mas é muito simples. Simétrico, se somente se ele é autoadjunto. Ok? Então, por isso que em dimensão finita, ninguém nunca nem fala dessas coisas, porque não existe um análogo em dimensão finita, é a mesma coisa. Então, por exemplo, tem um problema lá, né, que os físicos falam hermitiano. Só que a definição que eles dão para hermitiano é simétrico. É a definição que eles usam de hermitiano. Mas eles também usam para falar autoadjunto. Então, isso dá um problema de nomenclatura. O Schuller fala isso. Então, ele evita usar. Mas, porque em dimensão finita isso sempre é verdade. Então, em caso você está trabalhando lá com espinha, essas coisas, que é sempre dos espaços de dimensão finita, não faz diferença nenhuma. Então, é isso. Calma aí, é isso. Tá. Eu vou parar de compartilhar. Tá? Então, só um segundo, gente. Porque eu tenho muito que ir no banheiro. Aí vocês podem ir discutindo já. Fiquei pensando, mas não sei se é pergunta besta. É que ele falou, o Bruno foi provar um negócio rapidinho ali, mas foi muito rápido. Aí ele falou assim, a única extensão de um operador que já é autoadjunto é ele mesmo. A única extensão autoadjunta de um operador que já é autoadjunto é ele mesmo. Uhum. Não existe, então, um operador que seja autoadjunto, que contenha um outro operador que seja autoadjunto, que não seja ele mesmo? Acho que é isso. Isso provavelmente deve estar nos lemas aí, pelo Bruno mesmo. O quê? Que quer Ele saber? São falou. vários. O quê? Não, é que eu fiquei presa numa coisa que você falou rapidinho, que O quê? é um operador autoadjunto, a única extensão autoadjunta dele é ele mesmo. Então Quer não que eu existe mostre? nenhum operador autoadjunto que contenha um outro operador autoadjunto que não seja ele Não mesmo. existe. Não tem. É o resultado lá, que ele é maximal nas extensões dele.
Então, por isso que essencialmente autoadjunto só existe uma extensão, que é o fecho dele. Porque o fecho estende ele, e agora que o fecho estende ele, Ninguém mais. o fecho dele, primeiro, o fecho dele, o autoadjunto nunca vai ter uma extensão intermediária, porque o autoadjunto é fechado, e o fecho é o menor, isso é fácil de mostrar também, o fecho de operador é o menor operador fechado que contém esse operador. Definição equivalente. Ah, aí. é verdade. Tá. Isso é bem fácil de mostrar. É meio que, tipo assim, você pode dar uma definição explícita por sequências. Então, se não for tudo, vai ter que ter pelo menos uma sequência que não satisfaz o que eu quero. Então, o fecho é sempre a única extensão. Não existe uma extensão intermediária fechada. A gente sabe que o operador de autoadjunto tem que ser fechado. Né? Porque ele é igual ao adjunto dele, e eu mostrei que todo adjunto é fechado. Sempre. Então, não existe uma extensão autoadjunto intermediária. E depois você chega na primeira, não existe mais nenhuma. Ah, é porque A está contido em A, estrela, que está contido em A, estrela. É. Então, A é igual a estrela, A, estrela, tem que ser. É que isso que eu fiquei um pouco incomodado com essa definição de A estrela, é que ela não dá intuição de o que é o A fecho. E quando você tem a Por que definição... chama fecho, né? Quando você tem a definição explícita dele, é muito claro que não pode existir uma intermediária, que não existe. Porque se você só fala, isso aqui é igual a estrela, estrela. De fato, funciona para operadores simétricos. Mas não dá intuição nenhuma, sabe? Parece que é só uma coisa que funciona. E de fato é só uma coisa que funciona. Mas você pode fazer um trem antes. Que eu acho muito... Eu fiz. Deu pra entender. Tipo assim, um trem da sequência lá é bonitinho, tá? E é muito poderoso. O teorema do gráfico fechado, que é aquele que eu comentei, ele é muito poderoso porque eu não preciso mostrar que, dado uma sequência xn convergente para x, que A de xn converge para x. Eu preciso que, dado uma sequência xn que converge para x, tal que A de xn é convergente, que A de xn converge para x. É uma diferença sutil, mas faz muita diferença na hora de mostrar as coisas. Eu tô falando isso porque eu e o Dorian tá fazendo análise funcional esse semestre, né? E tem coisa que é, impossível de você fazer sem ele. E essa sutileza minúscula é a diferença de você nunca conseguir Podia provar não pra, convergir, ser né? trivial, fraga. Exato, eu posso Porque assumir que converge. É que eu Mas- tava pensando assim, se você tem um subespaço densamente definido, né? Você tem um espaço densamente definido, onde está definido seu operador. Aí, você tem as coisas que convergem. Pega todo mundo que é de Cauchy. Então, o fecho... E aí, tipo, o fecho- vai convergir em H. É, E aí pega mas- todos os limites de sequências essa que é a sutileza. É que, e tipo, diz. você não vai pegar todas as sequências Só que- convergentes. Você vai pegar todas as sequências convergentes, tal que A de xn é convergente. Uhum. Porque se a gente pegar toda a sequência de Cauchy, isso ia implicar que o domínio do fecho de um operador denso é sempre o espaço todo. Porque você pega toda a sequência de Cauchy no espaço denso, obviamente, eles convergem para qualquer espaço de qualquer elemento de H, né? Porque se o subespaço é Isso. denso, o espaço sequência de Cauchy dele representa todos os É espaços. verdade, é o espaço. Aliás, é assim que completa o espaço métrico, né? Você pega a classe equivalente de sequência de Cauchy, então tem que ser H tudo. Você estaria completando isso. Então, tipo assim, tem uma sutileza aí. E se fosse o caso, eu nunca ia poder esperar estender o operador simétrico, que não é contínuo, pelo fecho dele. Porque eu mostrei que todo operador simétrico é contínuo, se ele tiver definido H todo, mas a gente sabe que a grande maioria dos operadores que a gente vai trabalhar não são contínuos. Os de importância. Tipo, multiplicar por x não é contínuo, a de xn não é contínuo, essas coisas, tipo, tomar derivado não é contínuo. Então a gente não... Seria, tipo, péssimo se o fecho dele tivesse que ser o domínio todo. Esses Como é que testes aí entra tem que dar o... uma olhada, é muita coisa. Como é que a derivada, como é que o momento entra aí nesse paradigma? Tipo assim, fica claro que... Tipo... Então, a derivada é simétrico, você mostra por integração por partes, é um aleatório. É tipo, Então, eu sei tô lá, pensando nisso. Eu tô pensando nisso. Só que aí, eu não sei, eu não vi a prova, mas a Bruna, aliás, pegou esse capítulo com o Thiago, para se mostrar que ele não é simétrico, que ele não é autoadjunto, basta achar um elemento no domínio do adjunto que não está no domínio dele, né? E o que faz lá é justamente isso, acha um elemento que está no domínio do adjunto que não está nele. Aí, e tem umas coisas super engraçadas, é que, tipo, se você pega... diga. Mas, tipo, eu tô falando mesmo nessa parte de integração por partes aí, porque, tipo assim, o valor no borda não necessariamente é zero, né? Sim. Então, Então, você tem que colocar os valores certos, tipo.
Então, você vai tomar subespaços, por exemplo, que satisfaçam as condições de contorno, né? O tá incluso. Então, isso é muito curioso. É isso que vai ser lentamente definido aí. Então, aí, tipo, e dependendo do lugar que você toma, por exemplo, tem como você tomar condições. Isso a Bruna vai mostrar, isso é muito doido. É que, tipo, se você toma. Não sei se você vai mostrar, tem no hall. Se você toma condições de contorno errado, ele não admite extensão autoadjunta. Se você toma condições de contorno igual. Não. Se você toma só a derivada, ele é assimétrico, mas não é essencialmente autoadjunto. Então ele vai existir infinitas extensões dele, então você teria que escolher qual que é melhor. Mas se você pega que você pede que seja igual nos bordos, isso é a mesma coisa que uma função no círculo, né? E no caso do círculo, esse operador é essencialmente autoadjunto. Então, sei lá, quando você está numa caixa, você bota as condições de contorno, esse é o exemplo que o Schuller funcionar, faz. sabe? Sei que ele faz esse exemplo. É que eu falei, tem Eu ainda muito detalhe aí. não li. Vai Quer ter dizer, que eu já li, mostrar. mas faz tempo. Aí, que eu falei, eu não vi a prova, não. Mas aí eu tava olhando justamente isso, que tem, tipo, eu não cheguei. Que o Schuller fala, eu achei muito interessante, é que, tipo, no momento que a sua extensão autoadjunto não é única, você tá alombrado, né? Porque você quer que seus operadores representem algo físico. Então, uma escolha arbitrária sua tá representando uma coisa da natureza, que não é muito palpável. Tipo assim, sei lá, isso é meio que destrói a galera, como é que chama lá? Realista. Tipo assim, você não pode só fazer uma escolha arbitrária no meio dessa teoria para representar uma coisa física. Tipo assim, então, o cara realista vai dar realidade ao operador, só que, tipo, você não escolher arbitrário que está dando realidade a isso e não aquele ali. Então, isso é um problema, né? E... A média, se der a mesma coisa, beleza. Se não der a mesma coisa, vê o que dá. Então, igual a natureza. Exato. Então, tipo, é curioso que isso acontece. E talvez, eu não sei como é que eles resolvem isso, mas é bonitinho também pensar. E é o trem que eu mandei, que, tipo, pega um operador que não é essencialmente autoadjunto, mas admite uma extensão autoadjunta. Então, ele vai ter duas extensões autoadjuntas que coincidem num domínio denso, que era o operador original, só que, obviamente, não pode existir uma extensão comum dos dois, porque eles já são maximais com respeito às extensões autoadjuntas dele. Então, você nunca pode esperar também juntar eles, de alguma forma. Então, realmente é uma escolha, não tem como você fugir. Então, só comentando que eu achei muito interessante. E não sei se vocês, mas eu estou grato que voltou para a boa e velha álgebra linear. Que eu acho integração chata. Sério, esse assunto é muito bonitinho, né? Pode falar. Tipo assim, só fica... tipo assim, você fica... É bonitinho, né? Eu gosto de operador. Integração é uma trampa, pô. Fica olhando as condições lá. Nossa, eu tenho que olhar direitinho, porque foi muito... Esse final, né? Esses testes aí, essas coisinhas. Mas que eu falei, esses testes, a prova deles é bem simples. E, tipo, eles não trazem tanta importância para entender a teoria. Porque a teoria te diz, os observáveis são operadores autoadjuntos. Então, tipo assim, a teoria vai falar, eu tenho um operador autoadjunto. Isso é mais prático para resolver um problema. Aí é uma coisa que você pode pesquisar mais à medida que você precisa, né? Que vai ser o que você vai fazer naquela sessão lá. É porque, tipo... porque... qual que é o problema do momento? Aí eu vou tentar estender ele. Aí qual o método que eu vou usar para estender? É porque essa sessão é muito prática, né? Porque, tipo, por hipótese, os operadores que têm sentido são autoadjuntos. Então por que eu vou ficar falando de extensão? As extensões são tudo únicas, né? E é ele mesmo. Mas é estranho, porque a gente ainda não sabe. Quer dizer, a gente ainda vai ver, né, o teorema. A decomposição espectral, o teorema espectral. Então, até agora, assim... Ok, é o único operador que faz sentido, mas a gente ainda vai ver por quê. Sim, Nossa, eu não entendi. Como é que ficou, é o único então? tipo de operador que faz sentido. Como é que ficou resolvida a questão do momento? Que, tipo assim, o momento não é autoadjunto, mas ele é observável. Como é que você resolveu isso hoje? É que ele admite uma extensão autoadjunta, pelo menos uma. Então, quando a gente falar, tipo, observável momento, a gente está falando da extensão autoadjunta, que é única. Não, depende do espaço. Pois ainda não resolveu, não. A gente ainda vai resolver depois. Isso vai... A Bruna, que eu falei, a sessão... Acho que vai ser uma sessão muito legal, por sinal, que vai dar um exemplo bem, assim, concreto de por que essas coisas são importantes. Pior que eu ainda não sei se nessa... Ele vai dar um exemplo. Ele vai dar exemplo, inclusive, Não, eu li por cima. Ele mostra... Olha, ele mostra, assim, tipo, tem várias sessões. Uma ele mostra
admite uma extensão autoadjunta? Aí ele fala, sim, e aí? É única? Não. Não. Então, mas se você mudar Pelo para fato da derivada não ser injetiva, que possui várias extensões? né? Porque eu. Não. Sim e não. É porque, tipo, tem que olhar se não ser injetivo, aí você faz mais i e continua não injetivo. Porque se o kernel fosse zero, de fato, seria única, porque seria essencialmente autoadjunto. Então, provavelmente tem a ver. Que eu falei, tem uma intuição daqueles índices lá. E tá muito bem escrita em algum livro. Eu não lembro, eu acho que é no Conway, de análise funcional. Mas no Hall ele fala tudo que precisa saber. O Hall, aliás, eu tava conversando com o Daniel. Gente, vamos lá ler o Hall. É perfeito. Ele motiva tudo. Assim, Inclusive, vou usar agora que você falou, vou usar para ver se complementa. eu li, ele tem o capítulo 3, que ele faz quântica, que a gente aprende quântica 1, ou introdução à quântica, eu não lembro. Mas, tipo, falando por que o operador momento é definido desse jeito e tal. E é muito bom. Eu li assim, eu gostei demais. Mas, que eu falei, esse trem de extensão eu achei muito legal. E é incrível como é que funciona bem. Eu não sei se vocês concordam. Eu É porque, vou. tipo, Desculpa te interromper, pode continuar. claro, não, desculpa, eu só ia falar, ia exaltá-lo, os operadores alta-adjuntos. Não, eu Porque, queria ficar carona na pergunta do Daniel, porque você está falando que a gente tem que estender, no caso, o momento, mas não estende pro espaço inteiro, né? Eu não entendi muito bem, extensão porque, tipo, nunca pode ser para o espaço inteiro. Não é que não é. Nunca pode ser. nunca. Sim, mas, tipo, a gente não tá falando sobre coisas que são densamente definidas. Sim. É estranho pra mim não estender pro espaço inteiro. Então, isso que é o que eu tava. É a sutileza do fecho. O fecho, você não vai pegar todas as sequências convergentes no domínio. Vai pegar todas as sequências convergentes no domínio, tal que a imagem dela pelo operador também é convergente. Se você pegasse todas as sequências convergentes no domínio, o domínio sempre teria que ser H, porque por definição é denso. Isso seria um problema. Então, o fecho é sutil. Além Sei. disso, o operador fechado no espaço todo é sempre contínuo. Então, Aham. Não, é porque eu me confundi um pouco, eu acho, por conta de uma definição que tá escrita lá. eu errei Você vai alguma coisa. colocar o. Não sei, acho que eu entendi errado. Mas na hora que você vai colocar o fecho do. Tipo, você assume que tem um S, tal que o gráfico do S é o fecho Sim, do sim, tá gráfico certo. do A. Isso é um problema que eu também me confundo sempre. A projeção, você tem a projeção nas duas coordenadas, né? Isso. Ela não é um mapa fechado, quase nunca. Ah, Só tá. quando os espaços é compacto. Então, Porque se fosse, você tá certo, se ela fosse um mapa fechado, porque teria aí, que projetar num conjunto fechado que teria que ser H inteiro. Mas exatamente. isso, aliás, é um contra-exemplo que a projeção não é fechada. Sim, a projeção é sempre aberta. Isso sempre é verdade. Mas ela não é fechada no geral. Aliás, isso é uma caracterização de compacto. Um espaço é compacto somente se a projeção dos produtos com ele é fechada. Lembra que isso é um trem de topologia geral, eu vi no curso. Sim, é porque isso é um negócio que, sei lá, eu não pensaria. É intuitivo você pensar que a projeção. Sim, Continua eu lembro que quando eu li a definição eu buguei um pouco. Eu fiquei, uai. Não, faz sentido você fechar. Eu entendi a definição, mas pra mim, como é que isso não é H tudo? Aí eu pensei, não é fechado. Não, mas sim, confunde mesmo. E como eu falei, isso dá muita raiva. Um operador fechado não necessariamente é fechado. E no geral não é mesmo. Um mapa fechado, né? No caso. Então ele não leva fechados e fechados. Mesmo em dimensão finita. Peguei um exemplo lá, tipo, pesquisa no. Aparece no Backstage. Tipo, o cara pega umas curvas assim, aí parte um fechado, vira tipo um intervalo aberto e um pontinho solto, assim. Aí. Não. Mas é só um exemplo também que é bonitinho. Mas então, eu fiquei chocado, pra ser sincero. O quão bem funciona e o quão pouco de definição que a gente precisa. É porque, sei lá, você pega operadores não contínuos, sabe? Parece que eles podem ser extremamente patológicos. Só que não. Se alta adjunto implica que ele é contínuo se tiver definido o espaço todo, então operadores adjuntos são muito bons. Por isso que é difícil ter um. mas sempre que eles existem, eles são fechados e tudo, então funciona muito bem. Sabe? Dá uma esperança pro teorema espectral, sabe? Porque, tipo, se pudesse ser uma coisa completamente patológica, você nunca ia conseguir fazer nada, eu diria. Mas e funciona bem. Eu fiquei muito contente. Tá. Aí. Mais alguma dúvida? Algum comentário?
Se não, eu vou mover para questões burocráticas. Alguma coisa? Eu só gostaria de elogiar muito a apresentação, foi muito boa. E concordo com você que essa parte de álgebra linear infinita é bem mais divertida do que a parte mediana. Yes. Tinha que ser, né? Ah, o meu linear é muito bonitinho, né? Eu não dou conta, não. Mas, sei lá. Aliás, Roger, você podia dar álgebra linear 2 aí para mim tentar ser seu monitor? Hã? Porque essas matérias do ciclo profissional, quem vai dar aula escolhe o monitor, sabe? Aí eu queria ser monitor de álgebra linear 2, mas é muito difícil conseguir. Quem sabe? Eu estava levemente pensando em ser da aula de Beleada esse mês que vem. Opa, vem aí, hein? Mas, tá. Então, semana passada a gente ficou de terminar o cronograma, de preencher ele. Então eu vou abrir ele aqui. Vocês já tiverem pensado no trem. Calma, eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou falar os temas que estão faltando. Tá, vocês estão vendo minha tela? Estávamos. E agora? Continua. Ah, sim. Eu sei que você fechou o PDF. Ah, sim. Tá. Aqui como é que tá? A gente tá assim. Essa semana foi eu e o Thiago. Semana que vem é o Douglas Domingues e o Bernardo. Tá certo? Que era o Mike, só que o Mike saiu. Aí depois é a Bruna e o Thiago, com H. Aliás, o Thiago com H tá aí? É que eu não lembro se ele veio nas últimas vezes. Aí, Bruna, se você puder conferir com ele, se tá de pé. Ele veio algumas vezes, tá de pé sim, eu tô conversando com ele. Ah, tá. Douglas e Rafael. O Douglas também. O Rafael vai conversar com o Douglas. O Rafael não tá vindo, eu não sei. Ele mudou, né? Eu não sei se vocês sabem. Aí o horário ele mudou para outro país, o horário tá ruim para ele. Mas no dia dele ele vai conseguir vir. Então, aqui já são os que estão marcados. Aí tem teorema espectral, que ficou eu, mais alguém, que tem que escolher. Depois tem teorema de Stone, que é o Luiz Felipe, mais alguém. Aí depois aqui tem Daniel e Ciro no spin. Aí o Bruno no sistema composto e falta todo mundo aqui. Então, primeiro eu vou fazer tipo um leilão. Quem quer teorema espectral? Vamos que vai ser legal, gente. É porque teorema Ainda espectral. mais. Eu aceito o teorema espectral. Eu vou. Calma, tem que achar aqui. Bem Eu vivo. fico um pouco receoso de apresentar uma coisa de física, assim, muito. Ah, mas, que nem eu falei, teoria espectral é mais matemática. E de qualquer jeito, vai ser esse show. Então, por isso que eu tô escolhendo. Mas, que nem eu falei, vai ser para operadores não contínuos, o que vai ser muito legal. Aham. Tá. Então, vou recompilar aqui. Então, Fred e eu, nesse dia aí. Luiz Felipe, Teorema de Stone. Gente, Teorema de Stone é show demais, hein? É o que fala a evolução temporal da equação de Schrödinger. E É aí? mesmo? Quem vai querer? Eu queria ele, mas o Luiz pegou, eu fiquei, não, vou pegar outro. Vamos lá, gente. Alguém? Vai ser muito doido esse. Esse aqui é o que fala da equação de Schrödinger lá, que te dá evolução temporal, que te fala que é só exponenciar pelo Hamiltoniano. Tá. Então, ninguém mais quer. Deixa eu ver. Quem que tá aqui? O Douglas já pegou 2? Não. Ô Douglas, pega um aí. O Douglas é da física, tudo, física e matemática. Vai ficar meio em cima, porque é 2 semanas só de É intervalo. verdade, né? Talvez Vai fique ficar muito pesado para formado. ele. Bem, Cara, eu tô pensando aqui, aí eu falei, se não tiver ninguém, né, eu posso. Só que eu ainda preciso ver, porque eu vou ter apresentação perto de alguma dessas datas. Eu não sei qual delas ainda, por isso que eu não tenho certeza de falar. vamos aqui, ó, Bruno e Bruno. Dupla sertaneja. Sistemas compostos. Dia 3. Cara, pode ser, me põe. Deixa eu ver.
Aquela me põe aí por enquanto. Qualquer coisa eu aviso. Me põe aí sistemas compostos. Tá, Acho bom, acho bom. O Douglas falando aqui no chat que pode ser com 2 semanas de intervalo, não tem problema para você, não? Uai, eu fico contente, mas... pode falar se não der e tal. É porque ele tá sem microfone. Ele falou que depois do dia 17 poupou qualquer uma. Ah, depois do dia 17. Mas é depois do dia 17, dia 20. Não. Funciona, velho. Dia 20. Pera, então vocês decidiram... teorema de Stone deve ser legal. Uma apresentação, vocês decidiram que vão apresentar durante o recesso? Não, é porque o Daniel colocou a mais. A princípio vai até só o dia 10. A gente precisa... Ah, tá. Não é. Quando que a gente vai decidir isso? É pro Porque, Daniel... não, vai ser tão triste parar bem na hora que vai começar a aplicar o Eu provavelmente vou continuar estudando. A gente pode fazer quem animar, sabe? Mas a gente faz por fora mesmo, sem obrigação de participar, sabe? Porque isso aqui teoricamente é uma matéria, né? Então, tipo assim, vai ser avaliado no final. Você vai receber ponto. Então é meio pai exigir que as pessoas venham até aqui, sei lá, outubro, sabe? Não, pode crer. Então eu acho, dia 10 eu acho que é oficialmente um dos últimos dias do semestre. Então até aqui pode manter, sabe? Então, o Douglas falou que pode, vou colocar ele com o Stone Theorem, então. E ele não vai se arrepender, porque isso é doido demais. Não, pera, mas o Douglas falou depois de 17 de setembro. Então, isso é dia 30. 30. Não, é dia 20. Ah, você é do mês 9? Não, mas Não, 20 mês de 9. agosto. Mas 20 de setembro não tem nada. Tipo que eu falei, acaba dia 10. Então não. Deixa eu ver. Stone Theorem. Nó. Tá calo do chulo. Não, eu queria pegar. Se precisar, no final das contas, eu faço 2. Direto, assim, mas... Eu não vejo mal também, se o Luiz não ligar, ele ficar sozinho. Eu acho que eu deveria ser o Vinícius ou o Bruno, que tá lá atrás. Não, o Bruno já pegou aqui, ó. Sistema compostos. Então, Vinícius, só apresentou um até agora? Todos apresentaram 2? Acho que ninguém apresentou 2, Rodney. Olha, a gente chegou Cada aqui. uma apresentação. Até aqui é novidade, ó. Não, falando dos que vão apresentar no futuro. Então, quem começa a repetir... Olha, ele tá repetindo. Eu, Fred, Luiz, Daniel, Ciro, Bruno e Bruna. Então não repetiu... Quem tá repetindo aí? Não repetiu o Guilherme. Eu vou Guilherme? Pois é, eu fui um dos primeiros lá na segunda semana. Acho que pode me colocar nesse, do dia 20. Quem tá falando é o Vinícius? Guilherme. Guilherme. Desculpa, é porque eu não sei a voz de vocês. É porque eu tô vendo aqui no diário de classe quem tá efetivamente matriculado. Aí tô vendo o Vinícius aqui matriculado. Eu vou colocar o Guilherme aqui no Stone Theorem. Eu tô sem nada oficial. Porque eu... Acabei desistindo de colocar. Não vão se arrepender de Teorema de Stone. Porque eu acho que vai ser... Eu acho que dá para fechar entre esse aí, então. Aí os outros seminários aí fica para o pessoal que vai se entusiasmar. Ainda falta selecionar para o dia 10. O Douglas aqui. falou para pôr no dia 10. Então tá. Então, o dia 10... O spin total lá. Total spin aqui. Douglas. P. Ou V. Gente, alguém sabe o que seria esse tema do dia 10? É tipo interação de spins? Não, é porque eu não sei, mas só no chute aqui, você tem sistemas compostos que vão te dar como que você calcula várias partículas. Então aqui você vai calcular o spin de várias partículas. Então é isso, você vai saber o spin total de um sistema de partículas. Tipo, tô só traduzindo o nome, né? Mas... Tá. Tipo um modelo de Ising. Deixa eu ver. Eu não sei o que é o modelo não de sei. mas... Talvez fale de modelo de Ising, deixa eu ver. Mas eu acho que não, porque eu acho que tem... Ele fala uma aula de modelo de Ising depois. Eu acho que não é. Deixa eu ver. Dá pra ver a estrutura. Pelo que eu lembro, essencialmente você vai fazer umas construções aí de... Não sei se é de SU2, um negócio assim, mas... E aí você vai ver o surgimento de uns negócios tipo cinqueto, tripleto, essas coisas assim. Não é difícil, não. Qual que é o capítulo? Talvez eu possa apresentar esse daí do dia 10. Eu achei interessante. Eu vou dar uma olhada aqui também, mas se vocês quiserem deixar meu nome de... Sei lá, com interrogação. É Bernardo, esqueci de falar um. Não, eu tô olhando aqui já. É porque, eu acho que eu só sei de cor a voz de quem eu falava antes da pandemia. Mas... Bernardo. Total, base,
Eigenbases para o sistema. Alguém tinha falado alguma coisa que podia colocar em... Acho que foi o Guilherme. Foi? Só me confirmei, Guilherme. Que era no Stone. Isso. Tá, show. Então tá, fechou. Nossa. Olha só, quem diria. É um monte de conta esse de spin. É aquelas contas. Eu lembro que, aliás, eu discuti isso com o Yuri. Eu sei que spin você só cola o espaço lá e fala que ele te dá o spin. Então, só para todo mundo ver como é que ficou, eu vou mandar isso aqui no Zulip. E também, eu não sei se vocês viram, aproveitando que a gente está aqui. Então, tá, fechou até dia 10, que é o final do semestre. Mas, ok, vou mandar isso daqui daqui a pouco no Zulip. Eu não sei se vocês viram, eu repassei um e-mail para vocês, que o Rodney me mandou, de oportunidade de C, com o Paulo Cupertino, se não me engano, que tem coisa de modelo de Ising, tudo. Você estava aí falando de modelo de Ising? Então, olha, dá uma olhada lá. Eu vou dar uma olhada. É exatamente isso, esse tipo de coisa que eu estou vendo com o Rafael nesse transformação de fase quântica com o modelo de Ising transverso. Mas, tipo, eu tô bem no começo. Eu vou dar uma olhada. Eu vi o e-mail, mas eu não sei se tá focado pro que eu tava imaginando. Eu não li muito o corpo, pra ser sincero, não, porque, mas eu imagino que pode ter pessoas que têm interesse. Então, tá. Aí, semana que vem, é você e o... Eu já esqueci. Um dos Douglas, eu não sei qual que é. Então o Douglas Domingues, porque o outro já se comprometeu a outros seminários. O Douglas vai vir com o Rafael e com você. Eu acho. Mas, então é isso. Aí, que eu falei, hoje foi divertido, porque voltou para álgebra linear. Semana que vem, eu não sei o que é direito. Eu vi que fala de espectro, então vai ser legal. Começar o teorema espectral, né? Então, não, eu não sei. É porque ele define o que é espectro. Só que tem esse capítulo que chama alguma coisa de Spectrum and Perturbation Theory. Então, a primeira parte é de espectro mesmo. Aí depois tem uma pausa que é para fazer um exemplo do operador momento, que eu acho que vai ser muito legal, porque vai colocar um exemplo super importante assim na nossa cabeça pra gente ter. E depois vem preparar para a teoria espectral, que chama Inverse Spectral Theorem, e depois vai para a teoria espectral. Aliás, eu vi que a gente vai ver uma versão que fala que tem um rolê com medida lá, tomando valor em álgebra. Não, tomando valor em operadores. E tem aí... Você já, a versão do teorema espectral dele. E tem a versão da multiplicação por operadores, né? Essas duas condições são suficientes necessárias para o operador ser autoadjunto. Aí eu tava pensando... mentira, eu acho que é melhor falar isso na época. É que eu queria saber se tem uma prova que segue da prova de um para a prova do outro, ou se dá um trabalhão fazer de um para outro. Porque eu não achei, explicitamente. Aí eu achei engraçado. Porque, sei lá, os dois chamam teorema espectral, e se um não seguir trivialmente do outro, eu vou ficar triste. Porque tem que provar duas coisas, sabe? Mas a gente pode discutir isso na época. Porque eu nem sei, na verdade. A da multiplicação é fácil, né? Fala que é uma multiplicação. No outro é tipo um trem que eu não sei o que é, não. Uns trem lá de Projected Value Measure. Vou descobrir. Mas já estou sentindo que a gente está entrando em mecânica quântica mesmo com esse seminário de hoje, porque essas coisas de análise que você falou, a gente raramente precisa delas quando a gente trabalha em operadores elípticos, em EDPs elípticas, né, Laplaciana, etc. Todas essas coisas de... O Laplaciano é simétrico, né? A gente trabalha com operadores compactos, essencialmente. Então, toda essa ideia de trabalhar com operadores não limitados realmente só vejo necessidade de... O operador é compacto quando a imagem da bola é compacta? Então eles são sempre contínuos e tudo funciona bem, né? Essa parte da análise funcional eu raramente dou quando eu dou aula de análise funcional. Então, eu tô achando muito legal isso, porque tá complementando o curso de análise funcional muito bem, porque com análise funcional é só coisa contínua, porque nem toca. Então, tipo... Aliás, só pra você ter ideia, eu tenho um livro que eu comprei há muito tempo, quando eu fui fazer análise no IMPA, que é o único livro que eu já achei que fala de operadores não limitados. Que é um livro de equações diferenciais de operadores autoadjuntos, então faz sentido ele falar. Mas, que eu tô olhando nele, ele fala bastante coisa sobre. Mas é muito legal, né? E que eu comentei com vocês, nada disso tem análogo em dimensão finita. Nunca. Então é legal também,
porque os exemplos começam a ser importantes. Né? Você não vai conseguir um exemplo trivial dessas coisas. Você vai ter que ir para um espaço de função, alguma coisa. O que é justo. Então é legal. E eu acho que é muito justo também, só porque eu imagino que seja fácil para as pessoas ficarem perdidas. Por que a gente está fazendo isso tudo, né? Eu estou com um operador densamente definido, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E é porque, justamente, eu preciso disso, porque se a gente quisesse o melhor do melhor, não ia existir o que a gente quer. Então, a ideia, eu acho que, sei lá, eu não sei como é que eles fizeram, mas imagina, vamos fingir que é contínuo. Aí eles viram, não dá para ser contínuo. Então, vamos chegar no melhor que a gente consegue, né? E o melhor que a gente consegue... É estudando online, mano, toda essa coisa aí? Eu não sei processo histórico, mas eu tô pensando mais no processo heurístico mesmo. Tipo, a princípio eu gostaria que o operador fosse contínuo e autojunto. Aí ele não é contínuo. Então, ele não é contínuo, então ele não pode estar definido no espaço todo. Aí eu tenho que diminuir. Como é que eu falo para continuar falando que ele é autojunto? Aí, entendeu? Aí eu gosto, faz sentido. Tipo assim, é um maquinário, não é nada demais, é tipo exatamente o que você precisa. Não é tipo um trem que, tô exagerando só para ficar bonito. Eu preciso disso. O problema é que quando se ensina matemática, raramente se ensina a motivação, o que está por trás disso e tal. Somente geometria riemanniana tem muita motivação que vem da teoria da relatividade geral. Aí você vê um monte de definição lá, de onde o cara tirou isso, para que é isso? Aí vai pela por isso que definiram isso. Realmente, isso de matemática, a gente perde muita coisa. Sim. Tá, que eu falei, tá, eu tô gostando muito. Então tá. Eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? E se alguém tiver gostado mais de integração do que de álgebra linear, por favor, não fale comigo. É porque eu não consigo. Eu nunca gostei muito de medir integração e álgebra linear é tão fofo. A gente integração é parte de probabilidade que vem na mecânica quântica. Então tá. Então é isso, gente. Até mais. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Bom final de semana. Valeu, pessoal. Obrigado.